Bem-vindo a todos e a todas. Eu me chamo Joel Moura e esse é o Roleiro Acadêmico. Como eu já havia falado anteriormente no episódio de apresentação e perspectivas para o podcast, hoje eu estou trazendo Pedagogia de Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa de Paulo Freire. Essa obra ela é um clássico da formação de professores e principalmente na área de educação. E eu queria diferenciar algo do canal, que assim, existem várias mídias já publicadas em canais do YouTube, entre outras plataformas, que trazem pedagogia da autonomia e de Paulo Freire, só que eles trazem uma perspectivas voltadas para concursos públicos. Ele traz uma forma que ele é abordado em provas de concursos públicos, principalmente na área de professores, o que não é o caso aqui. Então a perspectiva desse podcast, desse canal, não é trazer algo voltado para concurso, mas sim sobre a formação de professores, e a aprendizagem da docência para quem está nos cursos de licenciatura. Inicialmente, antes de começarmos a falar sobre pedagogia da autonomia, é bom conhecermos um pouco sobre quem foi os autores, Então vai ser algo corriqueiro nos próximos episódios trazer um pouco de quem foi cada autor de cada obra selecionada. Pedagogia da Autonomia, ele vai vir em 3 episódios, Porque o livro ele é dividido em 3 capítulos. Então, como o livro é dividido em 3 capítulos, eu resolvi dividir o podcast desse livro em 3 episódios. Mas quem foi Paulo Freire, Paulo Freire ele foi considerado patrono, ele é considerado patrono da educação. Ele tem seu nascimento em dia 19 de setembro de 1921, e ele faleceu em 2 de maio de 1997, aos 75 anos. Esse ano de 2021 nós comemoraremos o centenário de Paulo Freire, E quem foi ele? Ele foi um educador, e filósofo brasileiro. Ele tem o seu terceiro... Ele é o terceiro pensador mais citado no mundo na área das ciências humanas. Ele entrou na Universidade de Recife no ano de 1943 para cursar Direito, mas ele se dedicou aos estudos da filosofia da linguagem e ele nunca exerceu a profissão, de Direito. Ele preferiu trabalhar como professor numa escola de segundo grau, lecionando língua portuguesa. Em 1961, ele tornou-se diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade de Recife, E no mesmo ano, ele realizou, junto com a sua equipe, as primeiras experiências de alfabetização popular, que levariam depois à constituição do método Paulo Freire, isso em 1961. 2 anos depois, em 1963, já no Rio Grande do Norte, ele ensinou 300 adultos a ler e a escrever em 45 dias. E foi aí que se levou à constituição do método Paulo Freire. Ele coordenou também o Plano Nacional de Alfabetização, mas ele foi barrado pela ditadura em 64 e preso por 70 dias e depois exilado. Depois de 16 anos é que ele voltou ao Brasil. Em 67, ele publicou o seu primeiro livro, que ele ainda estava em exílio no Chile, Educação como Prática da Liberdade. E em 68 ele concluiu Pedagogia do Oprimido, traduzido em mais de 40 línguas, mas ele não foi publicado em 74 por causa da ditadura. Por causa da ditadura também. E em 1969 ele foi convidado a ser professor visitante da Universidade de Harvard. E em 1889 ele tornou-se secretário da Educação na gestão da Erundina, na cidade de São Paulo. Então, como é perceptível por todos os históricos dele e suas contribuições significativas na educação brasileira, ele acabou é considerado o patrono da educação brasileira. E até hoje, o Paulo Freire ele ainda tem uma influência muito forte na formação dos professores em diversas universidades, não só aqui no Brasil, como também no mundo, O que acaba que gerando aqui no Brasil uma certa rixa por pessoas e segmentos conservadores acerca dos pensamentos de Paulo Freire, que traz uma educação
libertadora, uma educação reflexiva, uma educação crítica como forma de liberdade para os sujeitos. E isso acaba que incomodando, e Paulo Freire não é visto com bons olhos, né? A pedagogia de Paulo Freire não é vista com bons olhos por muitas e muitos segmentos conservadores aqui do Brasil. Se liga no que eu vou falar. Gravar um podcast não é tão difícil quanto parece. Deixa eu explicar. Pela Anchor é a maneira mais fácil de gravar. É grátis. No aplicativo existem diversas ferramentas para gravar e editar seu podcast, seja pelo computador ou pelo celular. E a Anchor irá distribuir seu podcast pelo Spotify, pelo Google Podcast e entre diversos outros. E dá para você ganhar dinheiro sem precisar de audiência mínima. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito Anchor ou vá para anchor.fm para começar. A referência desse livro, Pedagogia da Autonomia, está aqui na descrição do episódio, bem como as minhas redes sociais, as redes sociais em que eu faço publicações referentes a trabalhos acadêmicos e dando algumas dicas. Então, se você não seguiu, segue lá, posta no Instagram e marca meu perfil profissional, meu perfil pessoal, e é isso. Né? Então, falando sobre o livro, né? Voltando a falar sobre o livro ele é dividido em 3 capítulos, como eu já tinha falado anteriormente. O primeiro capítulo se chama Prática Docente, Primeira Reflexão. O segundo capítulo ele se chama Ensinar não é transferir conhecimento. E o terceiro capítulo, Ensinar é uma especificidade humana. Então, adentrando ao primeiro capítulo, ele vem dividido em 9 subseções, né? 9 capítulos que trazem um pouco sobre ensinar, né? Então, todos esses 9 subseções do capítulo, ele começa, o título se chama Ensinar Exige, né? Por que ensinar exige? O que ele quer dizer com ensinar exige nessas 9 subseções? Na introdução do primeiro capítulo, Paulo Freire ele traz que o objetivo e as considerações centrais desse texto são os saberes indispensáveis à prática docente, né, e dos educadores e das educadoras críticas, né? E o que ensinar exige? E o que é preciso para ensinar? Né? Não é necessário apenas a formação num curso inicial, num curso de formação de professores. Ele ressalta nessa introdução que é preciso também refletir sobre a prática e relacionar sua teoria com a prática. Então, seu maior interesse é discutir alguns saberes fundamentais à prática educativa crítica, ou como ele diz, progressista, e que deve ser conteúdos obrigatórios e da programática da formação docente. Mas o que ele quer dizer, né, com isso? Porque a prática, o professor, ele não aprende tudo, ele não sai de um curso de graduação sabendo completamente como é ser professor. O professor, ele aprende constantemente, a sua formação é permanente, ele aprende na sua prática constante. Só que para ele aprender nessa prática constante, ele precisa refletir sobre a sua teoria aprendida na universidade, ele precisa refletir sobre a prática por ele exercida. Então o professor ele aprende nessa relação e reflexão da teoria e da prática. Algo que ele reforça até uma citação provavelmente um pouco conhecida, que ele fala que quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado, né? Ele sempre traz, né, durante esse livro algumas frases nesse sentido, né, que você fica se pega lendo, lê e relê o que ele quis dizer, né? Então, destrinchando, vamos destrinchar essa frase um pouco conhecido. Quem forma se forma, né? Ou seja, quem forma, ela se forma em alguma coisa e reforma ao formar. Ou seja, ela reforma um conhecimento que ela já tem, um conhecimento constituído em alguns processos formativos. E quem é formado
forma-se e forma ao ser formado. Ou seja, quem é o professor que forma, ele também está se formando à medida que está ensinando alguém. Porque quando ele está formando um sujeito, não é uma via de mão única. O professor não apenas ele transmite conhecimento. À medida que o professor ele traz o conhecimento para o aluno também traz conhecimento ao professor. Então o professor se forma ao formar. Não, então é isso uma grande, vamos dizer, um mote do que o livro traz, que eu ser professor tem essa via de mão dupla, né? O professor aprende a partir da reflexão da sua prática, né? Não só da teoria, é relacionando a teoria e a prática. E tanto que ele fala isso de uma forma mais simplificada algumas linhas depois, né? Que ele diz assim: quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender, né? Reforçando essa ideia que o ensino e a formação do professor é uma via de mão dupla. O professor não é um sujeito que é de ter todo o conhecimento, ele não está ali transmitindo conhecimento. À medida que ele está realizando sua prática docente, ele também está aprendendo a ser professor, né? Porque o aluno ele traz consigo uma bagagem muito grande de conhecimento. Então, nós, enquanto professores, não devemos subestimar os alunos ou achar que os alunos não têm conhecimentos a oferecer para nós, né? Uma vez que o conhecimento ele é amplo, não existe apenas o conhecimento acadêmico, o saber acadêmico. O saber acadêmico ele é parte da nossa formação como necessária para o conhecimento de aspectos mais profundos, mas isso não quer dizer que nós saibamos tudo, né? O aluno ele sempre tem algo a ensinar para a gente. O aluno não, o educando, como Paulo Freire chama, né? Que aluno significa alguém sem luz, né? E o educando é aquele que está se educando, que está aprendendo, é aquele que nós estamos fazendo parte desse processo de aprendizagem. A primeira subseção desse primeiro capítulo tem como título Ensinar exige rigorosidade metódica. Né? Nessa subseção, Paulo Freire fala que o ensinar, né, o professor, ele deve ter uma rigorosidade metódica em aproximar os educandos dos objetos de estudo, né? Mas essa rigorosidade metódica não tem nada a ver com a educação bancária, é algo que ele reforça. Muito pelo contrário, é nesse sentido que o ensinar do professor ele não se esgota no que ele chama de tratamento do objeto ou do conteúdo, né, de uma forma superficial, mas sim de uma rigorosidade metódica em se alongar a produção das condições em que aprender criticamente é possível. Ou seja, o educando ele vai se transformando em sujeito na sua própria construção e reconstrução do conhecimento, do saber ensinado pelo professor, né? Ao mesmo tempo que o professor sofre igualmente esse processo. O professor ele se constrói e se reconstrói nesse processo, nesse método, nessa rigorosidade metódica, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então o professor ele acaba tendo um papel que o Paulo Freire chama de ensinar a pensar certo, né? E o que seria esse ensinar a pensar certo, né? É uma das condições, ele diz que uma das condições necessárias a pensar certo é não termos certezas das nossas certezas, é não estarmos certos das nossas certezas, né? Ou seja, eu sei algo, eu estou ensinando algo, mas ao mesmo tempo eu não estou certo dessa minha certeza, né? Porque eu acredito que à medida que o conhecimento muda, né? O professor ele pode saber daquilo hoje, mas amanhã pode simplesmente mudar, porque o conhecimento ele não é estático, né? Ele muda constantemente e o professor ele precisa saber disso, né? Então é essa certeza de ensinar a pensar certo que o professor precisa passar, ter essa rigorosidade metódica em mostrar para o aluno, olha, isso hoje, é isso agora, mas vocês precisam saber e pensar que não pode não ser também amanhã. Então é ensinar a ser crítico, é ensinar a pensar certo e não ter certeza, não está certo da minha certeza hoje. Porque o conhecimento ele
é produzido constantemente. Então hoje eu tenho um conhecimento novo, né, que era aparentemente novo, mas amanhã ele pode já não ser novo, que é algo que ele também fala, né? Então, ao momento que é produzido um conhecimento novo, o anterior, o conhecimento anterior que antes foi novo, ele passa a ser velho, né? Então ele acaba se sendo ultrapassado no dia de amanhã, porque o conhecimento não é estático, né? Ele é contínuo, ele muda constantemente, bem como nós professores, bem como os educandos. E é por isso que ensinar exige pesquisa, que é justamente o segunda sessão desse capítulo, né? Ensinar exige pesquisa, né? Que tanto ele começa a sessão dizendo que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, porque um complementa o outro, né? Nessa segunda sessão, Paulo Freire fala que não, o ensino ele não existe sem a pesquisa. O professor ele pode há professores que se privam de conhecimento e usam um planejamento constante por anos e anos, e isso acaba tendo um conhecimento engessado, um conhecimento que não muda, né? O que não é o certo, porque para você ensinar você precisa pesquisar, então é uma pesquisa constante, né? A pesquisa é necessário pesquisar para conhecer coisas novas e anunciar essa novidade, né? Anunciar essa novidade para os educandos, anunciar essa novidade para outros professores. Então, para ensinar, exige pesquisa, né? Trabalhar ser um professor pesquisador, vamos se dizer assim, né? Porque não é impossível não ser pesquisador enquanto professor, mas infelizmente há certas condições em que há professores que não assumem o seu papel também de pesquisador. Na terceira sessão desse primeiro capítulo, tem o título de Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, porque como já acabei citando anteriormente, um educando, uma criança ou um adulto, um jovem adulto, ele não chega na escola não sabendo absolutamente de nada, né? O sujeito, ele não é uma tábua rasa, um papel em branco que não tem conhecimento. Há conhecimentos sociais, há conhecimentos históricos que ele constrói em seu convívio com o outro, convívio com o próximo, convívio na rua, com os amigos e em diversas situações. Então, a partir do momento que eu assumo esse papel de educador, de professor, eu tenho que respeitar os saberes anteriores do educando. Eu preciso trazer esses saberes que já existem e aproveitar nas vivências, né? Trazer o que ele sabe sobre a cidade, o que ele sabe sobre o seu bairro, o que ele sabe sobre sua comunidade ao redor, o que ele está inserido. Então eu preciso trazer o conhecimento que esse educando está para a sala de aula, para a escola. Então ensinar para nós professores exige que respeitamos também os conhecimentos prévios dos educandos. Quando o educando ele chega, né, na escola, ele tem essa vontade de aprender, essa curiosidade de aprender, e ele traz os seus conhecimentos prévios, e isso nos leva ao próximo subseção, que é intitulada de Ensinar exige criticidade, né? E algo que o Paulo Freire cita é que não haveria criticidade sem a curiosidade, porque é a curiosidade que nos move, é a curiosidade que nos põe impacientes sobre o mundo em que não fizemos e que ao mesmo tempo queremos acrescentar algo que fazemos. E é a partir da nossa curiosidade que nós construímos conhecimentos novos. É a partir da curiosidade que o educando ele também vai chegar na sala de aula querendo aprender algo novo. Então a gente pega parte dessa perspectiva, parte desse conhecimento prévio dele, desse conhecimento, dessa curiosidade e a vontade de aprender e construímos conhecimentos novos, né? Reformulamos e readaptamos os conhecimentos que esses educandos já têm previamente, né? Então, para que se exista essa criticidade, a gente precisa ter essa curiosidade, a gente precisa instigar a curiosidade do educando, instigar a curiosidade no próximo, para que ele seja uma curiosidade que capaz de acrescentar algo, trazer algo que ele possa contribuir, né? Que aquela vontade dele de conhecimento possa gerar sempre
conhecimentos novos e principalmente nós na nossa formação de professores, enquanto professor pesquisador. Eu tenho curiosidade, onde eu quero chegar com essa minha curiosidade, o que eu quero saber, né? E a partir dessa curiosidade que nós, professores pesquisadores, produzimos conhecimentos novos. Já em ensinar exige estética e ética, Paulo Freire traz um pouco uma discussão sobre o pensar certo do professor, né? O que seria esse pensar certo? Que ele traz um pouco sobre que o ensino dos conteúdos ele não pode ser alheio à formação moral do educando e que o pensar certo ele demanda uma profundidade e não uma superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos, né? É preciso que o professor ele pense o certo a partir dos conhecimentos éticos, né? E estando ali na formação do educando, ou seja, dando um contexto, né, considerando o contexto moral que o sujeito precisa ser formado e não simplesmente uma transmissão de conteúdo sem sentido. Então ele é preciso que o professor faça essa formação de uma forma em que considere os princípios éticos, né? Nas possibilidades em que eles estão inseridos. Em ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, Freire relata que é preciso que o professor ele concilie o que ele fala com o que ele faz, mas não apenas não no sentido da teoria ou da prática, mas no sentido dele enquanto professor, que ele precisa, que não adianta ele pregar um discurso ou sobre autonomia, sobre classes e chega um momento que mesmo ele alegando que não mudou, ele, vamos se dizer, ele faz um discurso contra a transferência de saber do professor, né? É o exemplo que ele traz, né? Que não adianta eu pensar de uma forma, fazer uma prática de um testemunho e no primeiro momento o professor ele se colocar superior ao aluno, vamos se dizer assim. Então é preciso o professor que ele concilie o que ele fala com o que ele faz, né? Então, nas próximas sessões que ele diz ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Aceitar o novo é reconhecer que as coisas mudam, é reconhecer que nada daquilo ele vai continuar como é para sempre, né? Então, o Paulo Freire ele critica que a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, né, ele ofende e nega radicalmente a democracia. Então é preciso que o professor, ao ensinar, ele aceite o novo, né, e rejeite qualquer forma de discriminação, né, discriminação de raça, de gênero, né, porque que não adianta a pessoa, o professor ir para a igreja ou rezar no domingo e ao mesmo tempo dizer que os negros em suas religiões de matriz africana não rezam, né? Não são uma forma só porque é uma forma diferente a igreja deles merecem ser queimadas, né? Como Paulo Freire cita, que há essa arrogância da branquitude em achar que os negros, os LGBTs, preconceito de gênero no caso, né, homem e mulher, acabam sendo pessoas diferentes, inferiores, dependendo de sua religião, de raça ou sexo. Então o professor precisa aceitar o novo e ele precisa rejeitar qualquer forma de discriminação. Em ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, né, algo um pouco conhecido, né, um pouco não, bastante conhecido na formação de professores, porque ser professor é refletir constantemente sobre a sua prática, é pensar criticamente sobre a sua prática docente, né? Pensar esse movimento
ter esse movimento dialético sobre o que faz, sobre o que pensa e sobre o que faz, porque a partir da reflexão sobre a sua prática, é pensando criticamente a sua prática de hoje ou a minha prática de ontem, a minha prática da semana passada, que eu vou poder melhorar a minha próxima prática, eu vou melhorar a minha prática de amanhã, eu vou melhorar a minha prática da semana que vem. Então eu preciso pensar, refletir criticamente sobre as minhas práticas para que eu possa vir a melhorar. E finalizando o capítulo, a subseção tem como título Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, né? Então esse reconhecimento, né, é preciso que o professor, enquanto sujeito formador, ele assuma a sua tarefa de proporcionar condições em que os educandos em suas relações com os outros eles tenham experiências profundas, eles consigam assumir-se, né? Assumir-se de uma forma como um ser social, como um ser histórico, pensante ou comunicante, né? Alguém que pode transformar a sociedade, criar coisas, né? Realizar sonho, capaz de ter raiva, capaz de amar, pelas próprias palavras de Freire. Então é preciso que o professor e os sujeitos assumam-se capaz de reconhecer-se como objeto, né? Que nós mesmos não, e isso não significa uma forma de excluir o outro ou de que o eu e o tu seja algo, o eu seja melhor que o tu, né? E a partir disso eu desprezar o conhecimento do outro, a identidade cultural do outro. É preciso assumir-se como ser pensante, né? Assumir como ser histórico e social, construtor de conhecimento, né? Reconhecer as culturas, as diferentes experiências, as diferentes vivências. Então, e as diferenças políticas também, né? Então é preciso ter essa assumir-se, ter essa assunção, usando as próprias palavras de Freire. Então eu acho que posso concluir aqui as visões de Freire, né? Como eu disse, eu iria trazer o mais perto possível as palavras de Freire, evitando ao máximo trazer minha opinião pessoal, e foi o que eu fiz, né? De uma forma que fique mais fácil quem estiver ouvindo compreender a obra e que teve dificuldades em de compreender as palavras de Freire, né? Então ele traz essa várias construções de saberes, né? Que é necessárias à prática docente. O que ensinar exige, né? O ser professor ensinar exige o quê? Ser professor, eu preciso, para ensinar, eu preciso ter essa rigorosidade metódica, eu preciso da pesquisa, o respeito, criticidade, ética, entre as demais coisas. Então, ser professor não é apenas passar pelo curso de formação, né? Eu preciso ter essas diversas experiências e consciências dos saberes que me rondam, que me circulam e que está presente na minha formação permanente de professor. Obrigado a todos que estiveram até aqui, que ouviram até isso, né? Eu pensei que seria algo mais rápido, como eu falei anteriormente, mas não foi, que é impossível falar de Freire, citar sua obra e ser rápido, ser sucinto, né? Algo profundo e algo reflexivo. Mas obrigado quem ouviu e até o próximo episódio no capítulo 2. Provavelmente algumas pessoas perceberam, mas no fundo tinha uns barulhinhos de grilo, uns barulhinhos de água, umas pancadinhas. É porque estava chovendo, né? E assim, eu gravo à noite. E para apreciar o silêncio, né, da casa, da vizinhança e não ter muitas interferências no áudio. Só que teve a chuva, né, e é impossível silenciar a natureza. Então teve esses barulhinhos de grilo, de água. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, ouve de novo. Se gostou, né, obrigado por ter ficado até aqui. Compartilha nas redes sociais, marca meu perfil, né, e se gostou, divulga, né, divulga e incentiva muito ainda a produzir mais e mais, né, e obrigado pelo apoio.